senhores, mais uma aula de língua portuguesa, mais uma revisãozinha aqui agora, questões de orações, que vai estar na tua prova, não há dúvidas, tá? Orações sempre tá. Se tu tá dominando isso aqui, tu tá 100%. Se tu não estiver dominando ainda, assiste a aula anterior, que está aqui na plataforma disponível. Foi uma aula que eu fiz pra galera ao vivo pelo YouTube, então essa aula já está disponível aqui na plataforma. Assista, que eu explico em 45 minutos e ainda resolvo 15 questões de raciocínio lógico. Raciocínio lógico, de português, de orações. Quem assistiu aquela aula aprendeu, certo? Sim ou não? Né, Enir? 3 vezes. Não, mas tranquilo, né? 3 vezes. Até eu entender. Não, dado de barato. Questão número 1, senhores, da folha 32, vamos lá. Se na sua mesa de cabeceira, ao lado da cama, há remédios para colesterol, pressão alta e ansiolíticos que ajudam a pegar no sono, coloque também um livro, pois uma hora você terá que acordar. De acordo com a frase em que o termo se está inserido, pode-se afirmar que essa palavra pertence à seguinte classe. Ó, o que a banca faz? Mete um monte de coisa no meio daquele papo todo ali, né? E aí tu tem que ir cortando esses negócios, vai cortando. A banca sempre vai distanciar o sujeito do verbo. Ó, raciocina comigo. A banca vai usar o quê? Ela vai pegar um sujeito, vai botar no início da frase. Depois ela coloca um aposto ou ela coloca uma oração deslocada no meio. Gigante. E depois ela coloca o verbo com o seu complemento verbal lá no final. Acha o verbo lá no final, o termo que estiver, presta atenção aqui, ó, pega a visão aqui, ó. O termo que está entre vírgulas, risca. Nem lê mais ele, nem lê mais ele. O termo que está entre vírgulas, tá? Risca todo. E só vai ler o verbo e o sujeito lá no início. As bancas fazem isso direto, só para confundir o cara. Então tu risca tudo que está entre vírgulas ali, que é um termo deslocado só para encher linguiça. E aí tu vai pegar o teu verbo, vai fazer a pergunta quem é que ou o que é que, para entender quem é o sujeito. Nesse caso aqui, ela usou isso só que perguntando sobre o se. Então tu vai, ó, se na sua mesa de cabeceira há remédios para colesterol, olha só, ao lado da cama, adjunta adverbial deslocado. Tira fora. Não precisa. Se na sua mesa de cabeceira há remédios para colesterol, coloque também um livro. Coloque também um livro. Somente isso. Se na sua mesa de cabeceira tem um abajur, coloque também um livro. Vamos resumir mais ainda. Estão entendendo ou não? Sim? Se na sua mesa de cabeceira, se no seu criado mudo. Para muitos, bidê. Se no seu bidê tem um abajur, coloque um livro. Não, mas é muita, né? Se no seu bidê tem um abajur, então coloque um livro. Caso no seu bidê tenha um abajur, coloque um livro. Esse se caso, uma condicional. É uma conjunção condicional. Verbo, advérbio, ali já dá para arriscar bonito, né? Preposição, também, ficaria entre duas, pronome e conjunção. Mas é o caso, troca por caso ali já era. Não se esqueçam que caso não é uma conjunção que eu posso substituir sem fazer alteração. Não. Caso é uma conjunção que eu troco pelo se, tendo que fazer substituições, tendo que mudar a frase. Tem que adequar. Não dá. Então, número 1, letra C. O que eu falei aqui, Zoilo, me ajuda. Se chover, não vou à aula. Troca por caso, como é que fica? Caso chova. Então tem que ter essa adequação. Tem que ter essa adequação. Caso chova, tá? É diferente do mas, porém, todavia, contudo, essa aí tu só vai trocando e já era. 2. No período. Ô, Anthony, tu que é um cara safo. Palavra período tem quantas sílabas? Não, faz pergunta. Hã? Faz pergunta. Quantas sílabas tem período? Tem quatro. Período, tá? Odo. Ela é acentuada porque é uma proparoxítona, tá? Caiu numa prova uma vez dizendo que era um ditongo aberto.
Quem são os ditongos abertos, Gabriel? Ai, é. Ai, 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 que dor. Não. Oi. Jiboia. Ei, assembleia. E céu. Tá? Ai. Dois, no período. A gente chora porque é difícil. A oração sublinhada é classificada como? Que tu marcou, Jardel? Sabe que eu errei. Eu marquei a D. Aguenta bem um pouquinho, já. Assindética? Não. Não, olha ali, olha a sacanagem da D, ó. Oração coordenada assindética explicativa. É assim? Não, se a oração, presta atenção aqui, ó. Se a oração ela é assindética, ela não tem nem classificação, porque não tem sindeto, não tem conjunção. Então ela não pode ser assindética, sindética é sindeto, sindeto é conjunção. Se ela é assindética, não tem conjunção, não tem como eu classificar ela, tá? Então oração coordenada, não, isso aí tá fora. Oração subordinada adjetiva explicativa, pode ser ou não? Quem marcou B? B. Quando que... Tu, Denise, tu assistiu 3 vezes a minha aula, né? Vai pra quarta. Bora, já assiste de novo. Pra ser adjetiva, ela tem que começar com o quê? Pronome relativo. Tá? Tem que começar pelo que pronome relativo. Eu troco por o qual. Tá? Então, vamos. Então, a B tá fora. A D e a B estão fora. Oração... Opa... Não, tá certo. A B e a D estão fora. Oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva é quando faz papel de sujeito. Quando faz papel de sujeito. Não, aqui não. A gente chora. Quem é que chora? A gente. Então aqui nós temos um sujeito. Chora porque é difícil, já que é difícil. Então é uma causa, tá? Oração subordinada adverbial causal. Poderia ser uma oração coordenada explicativa? Não, porque não tem vírgula. Não, tem nada a ver. Coordenada. Ó, tem uma... Vocês têm que fazer uma análise. Não vai vir assim, porque a banca não é assim. Essa Fundatec não é de deixar o cara nesse troço. Quando ela coloca que é oração subordinada causal, ela não coloca que é coordenada explicativa, para não dar confusão. Mas vamos, supunhetamos... Né? Vá, que tenha. A coordenada, ela é individual. A coordenada é individual, são 2 orações individuais. Vamos dizer que eu diga assim, ó. Vamos supor que eu diga. Deixa eu só pensar numa... Feche a porta porque está ventando. Olha aqui, ó. Feche a porta porque está ventando. Feche a porta porque está ventando. Eu posso dizer, feche a porta já que está ventando e feche a porta pois está ventando. Sim ou não? De certa forma, sim, né? Mas o que acontece? Eu posso dizer, está ventando sozinho? Tem entendimento? Tem, né? E enquanto que fecha a porta, também tem entendimento. Então são orações coordenadas, são independentes. Se eu tirar o porquê dali, as duas vão existir. Tá? E nessa questão aqui ele fala o quê? A gente chora, é difícil. Puta, também dá, né? É difícil. Dá também, né? É foda, cara. Olha, a gente identificar essa merda, nem eu consigo identificar. Então já era, esquece, não vai cair assim, não vai cair. Reza, reza. Deus abençoe, não vai cair. Eu usei aquele lá. Bota no 15, bota no 15. Peraí. Os dois. Rapidinho, número 3. Vamos lá, número 3. Deu. Número 3. No período a seguir, a oração em destaque é um exemplo de à medida que. Pá, não precisa nem falar. Ó, vamos repetir aqui, ó. Presta atenção. Nós teremos uma oração. Quando nós temos uma subordinada, nós temos uma oração principal, que é a que tem entendimento por si só. E nós temos uma oração
subordinada que não tem entendimento sozinha. Peraí. Quem é a subordinada? A subordinada é a oração que está começando por uma conjunção. Ou a conjunção adverbial, ou uma conjunção integrante, ou um pronome relativo. Tá? E ela vai começar. Essa aqui está começando por a medida que. A medida que é uma locução conjuntiva proporcional. Então, automaticamente, eu vou nomear ela como oração subordinada adverbial condicional. Tem ou não? Proporcional, eu falei. Falei errado, acho. Né? É proporcional. A medida aqui é proporção. Então... Oração subordinada adverbial proporcional. Ah, mas olha ali, cara, que sacanagem. Oração subordinada adjetiva proporcional. Nem existe. Nem existe, tá? Porque não existe adjetiva proporcional. É adverbial proporcional. Quem são as adjetivas? Quem são as adjetivas? Começam por pronome relativo. Tá? A letra A, as adjetivas começam por pronome relativo. Fechou. Então, letra B de Bucéfalo na 3. 4. A oração destacada em: como o pessoal não tinha como pagar aqui, nós fomos para lá. Já que o pessoal não tinha como pagar aqui, nós fomos para lá. Oração subordinada adverbial causal. Isso é a causa, tá? O como também pode ser comparativo. Ele estuda como Einstein. Ele é inteligente como Einstein. Aí é como comparação. 5. No trecho, fechou os olhos e quando os abriu estava num corpo franzino. A função gramatical da expressão e quando os abriu é e. Qual é o papel do e? Qual é o papel do e? Aditivo. É subordinada ou coordenada? Coordenada aditiva. Lembra do CAE? Conclusivas, aditivas, alternativas, adversativas e explicativas. Tá? Então é aditiva. E aí? Letra? B. Letra B. Fechou. 5B. 6. Considerando o trecho a seguir, qual é a relação de sentido estabelecida pela conjunção ainda que? Ainda que chova, eu irei à aula. Embora chova, eu irei à aula. Malgrado. Dá ou não? Malgrado, dá ou não? Posso trocar malgrado por ainda que? Posso ou não? Bruno? Malgrado pode. Ó, pega a visão, hein? Malgrado, embora. Malgrado, embora. Malgrado, ainda que. Pode. Imagina se cai malgrado aí, sim. Tchê, vocês matam aí. Então, fechou aqui, senhores. Ainda que é uma concessão, né? Vamos ler. Ainda que muitas modalidades careçam de recursos e investimentos necessários no país, o programa aumenta as possibilidades de os atletas darem continuidade aos seus sonhos, fazendo com que mais talentos possam ser descobertos e formados. Letra B de Bucéfalo. 7. No excerto. O que é um excerto, Isabel? Excerto na frase. O que é um excerto? Um trecho. É um trecho. É um trecho. Não, na frase, tá. Mas é um trecho. Um excerto é uma parte de um todo. No excerto, como seres sociais que aprendem uns com os outros, humanos dependem da interação não simplesmente para o próprio desenvolvimento intelectual. Agora eu me lembrei de um negócio que eu quero falar para vocês. Olha aqui, ó. Nós não vimos até então alguns exemplos de substantivas. Vocês já sabem como identificar uma substantiva. Vocês já sabem, né? Deixa eu só me lembrar do negócio aqui. É rápido. Não sei se eu vou conseguir ver tudo agora, mas tá. É ligeiro, é ligeiro. Aqui, ó. Opa. Tá. Everton!
Qual a classificação oracional do termo em destaque? Everton, somente o Everton. Não sabe. Denise, tu que olhou 3 vezes. Bernardo. Sei lá, convertiva nominal. João. Lívia. Tu colocou na comunidade, Marcinho. Devia ter perguntado. Como ninguém falou, eu desejo uma coisa, 2 pontos, que sejam aprovados. Vou falar um negócio para vocês aqui que é importante. Ó. O aposto, presta atenção, o aposto, ele pode vir entre vírgulas ou ele pode vir após 2 pontos. Existe um aposto chamado enumerativo, tá? Existe um aposto chamado enumerativo. Eu posso dizer assim, ó. Fizemos compras nas lojas, fizemos compras no shopping, 2 pontos. Calças, camisetas, bonés, tênis. Eu estou enumerando. Quando eu coloco 2 pontos, geralmente ou é a fala de alguém ou é uma enumeração. Tá? Quando eu estou falando de enumeração, aposto. Aposto enumerativo. Nesse caso aqui, aposto. Esse cara aqui está explicando quem é esse aqui, ó. Quem é a coisa. Então, quando vocês virem essa situação aqui, em uma frase, após 2 pontos, é uma oração, esse aqui, ó, deseja apenas uma coisa, isso. Conjunção integrante. Se é conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Substantiva, qual é o papel que ela está fazendo? Após 2 pontos. É sempre a positiva. Dúvidas? Dúvidas não? Eu falei isso hoje para 3 alunos da comunidade que vieram chamar no privado. Mas eu fiquei com isso na cabeça para trazer para vocês aqui. Tá? Então, onde é que nós paramos? Como seres, não é certo? Como seres sociais que aprendem uns com os outros, os quais aprendem uns com os outros. Os quais. Quem é a oração começa o pronome relativo? Adjetiva. Se tem vírgula, explicativa. Se não tem, restritiva. Letra B. B de bucéfalo. 8. Um empresário que fez fortuna com criptomoedas comprou uma missão espacial, comprou uma missão espacial privada da SpaceX, empresa de Elon Musk, para partir no fim deste ano dos Estados Unidos e se tornar a primeira pessoa a sobrevoar os polos da Terra, com uma tripulação a bordo. A missão, a qual durará entre 3 e 5 dias e transportar 4 pessoas, faz parte da nova era de desenvolvimento do turismo espacial privado, o qual tem crescido nos últimos anos nos Estados Unidos. Olha como tem o que pronome relativo ali. A oração que fez fortuna com criptomoedas classifica-se como subordinada ao quê? Um empresário, o qual fez fortuna, o qual, e não tem vírgula. Adjetiva restritiva. D de dedinho. 9. A frase eu não sabia que doía tanto é formada por um período composto por subordinação. Tu que montou essa questão, né, Airan? Assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente as orações desse período. Classifica as orações? Essa aí é as gurias que eu saí. Ó, o que acontece? Não entendi. Ele disse que a frase que deveria responder. Entendeu? Isso que vai para ele. Tá. Aproveitando a entrevista, vocês. Uma boca, cara. Evelyn, quantas sílabas possui a palavra doía? Presumo. 6. 3. Ah. Concorda com ela, Christopher?
E quantas semivogais possui a palavra doía, Christopher? O que você perguntou? Quantas semivogais possui a palavra doía? Nenhum. Na verdade, duas, né? Pronunciando. Semivogal só existe em ditongo. A separação é do e a. Então tem 3 vogais aqui. Oh, aí a fonologia vai vir de tapa na cara, hein? Vamos lá. Eu não sabia isso. Presta atenção agora aqui, ó. Eu não sabia isso. A partir da conjunção integrante, eu tenho uma nova oração. Presta atenção. A partir da conjunção integrante, eu tenho uma nova oração. Essa oração aqui é uma coisa, essa aqui é outra. Quem é a oração subordinada? Aqui começa por conjunção. Então essa aqui é a principal. Eu não sabia isso. Quem é que não sabia? Eu, sujeito. Não sabia o quê? Que doía tanto. Objeto direto. Posso chamar de objeto direto? Não, porque tem verbo. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. É muita cavalaria, rapá! É muita Vai cavalaria. cair só o dígrafo, vai. 9 ficou? Vai cair de separação de cima. Ah. Vai cair de folhinha de separação de cima. 10. Acerca da frase. Lembrem do acerca tudo junto. Acerca tudo junto é a respeito. A cerca caiu com o vento. Separado. Há cerca de 20 alunos na sala. Com H. Vai cair, hein? Acerca da frase. À medida que os alunos desenvolvem suas habilidades de escrita, é imprescindível que os professores entreguem-lhes o feedback construtivo necessário para aprimorar a produção textual e promover um aprendizado mais eficaz. Analise as afirmações que seguem e registre VOF. A crase está presente na frase pela presença da locução conjuntiva à medida que locução feminina. Toda locução feminina tem crase, tá certo. A forma verbal entreguem quanto à regência verbal é transitiva direta e indireta. Vamos ver. À medida que os alunos desenvolvem suas habilidades de escrita, é imprescindível... Qual é que é a forma verbal? Entreguem. É imprescindível que os professores entreguem-lhes. O lhes já é objeto indireto. Entreguem para eles. Entreguem o quê? O feedback. O feedback é o objeto direto. Nós temos os dois ali, sim. Verbo transitivo direto e indireto. Show de bola. A oração, que os professores entreguem-lhes o feedback construtivo necessário para aprimorar a produção textual, é subordinada substantiva predicativa. Mentira. Mentira. Deixa eu ver aqui, ó. À medida que os alunos desenvolvem suas habilidades de escrita, é imprescindível que os professores. É imprescindível. O imprescindível, predicativo. Porque o é, verbo da ligação. Só que os professores entreguem-lhes o feedback está ligado a imprescindível. Então isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Beleza? Acho que ele deu alternativa. Bota mais fácil que nada. Dúvidas? Fechou? Então, ficou VVF. C. 11. Relativamente ao uso da crase em situações textuais, avalie as afirmações que seguem. A diferença é maior para questões relacionadas ao terrorismo, a catástrofes naturais, à ciência, a lendas urbanas e aos assuntos financeiros. Olha só. Presta atenção aqui que é muito importante. Presta atenção. Isso aqui é importante. Quando eu falo relacionados ao terrorismo, isso aqui a gente chama de paralelismo sintático. Se eu digo relacionado, o que é relacionado a. Beleza. Então, se for uma palavra masculina, aqui vai ser ao. Se for uma palavra feminina, vai ser a. Falo a? Não, eu falo a. Falo assim. Então, ó, presta atenção, paralelismo sintático. Tudo que vier
na enumeração vai estar ligado a relacionado. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Tudo que vier na enumeração vai vir ligado a relacionado. Relacionado, pela regência, pede a preposição a. Se pede a preposição a, se for masculino vai ser ao, se for feminino vai ser a. Beleza. Agora, ele fala catástrofes. Catástrofes. Catástrofes tem um ponto. Está no plural. Se vier a catástrofes, não tem crase, é somente preposição. Se vier as, tem crase, porque aí vai ser a mais as, porque o as é artigo, e artigo tá no na VASP, enquanto que o a sozinho tá na pica, e pica não varia, preposição somente. Beleza? Então volta. Então vamos ver a 1. Na frase 1, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente por as catástrofes, ok? A ciência, ok? As lendas urbanas, ok? A 1 tá certa. 2. O estudo revelou que a propagação dessas informações se deve, sobretudo, à ação humana. Se deve à ação humana. Na frase 2, devido à regência do verbo, do vocábulo, sobretudo, a lacuna pode ser preenchida por a ou a. Certo ou errado? Jardão. Gijo. Certo. Everton. Sem crase, né? Sem crase. Lívia. Mas coloquei tudo errado. Bruno. Errado. Errado. Ó, isso aqui é dificilzinho, hein? Isso aqui não é melzinho na chupeta. Primeiro, sobretudo, não exige bosta nenhuma aqui. Tá? Porque sobretudo é o mesmo que principalmente. Sobretudo é um advérbio. Sobretudo é um advérbio. Então ele já não é regência nenhuma aqui. Eu posso tirar ele dali. Advérbio. Lembra que o advérbio é um termo acessório? Eu posso tirar ele dali. Ó, eu posso dizer assim, ó. O estudo revelou que a propagação dessas informações se deve à ação humana. Tira sobretudo dali, não dá nada. Sobretudo, principalmente, de afirmação. Na frase 2, então, tá errado isso aí, tá? Se deve ao cachorro. Obrigatoriamente tem que ter crase. Já tá errado porque não seria facultativo. Não é facultativo. É obrigatório o uso da crase. E a regência do verbo dever. 3. Ele derrotou nas eleições a antiga democrata. Quem derrota, derrota alguém. Então não pede preposição, não tem regência ali com preposição. Então, na 3, atendendo à exigência de regência do verbo derrotar, a lacuna deve ser preenchida obrigatoriamente por a preposição. Certo ou errado? Errado, que é só artigo, não é a preposição. Se bizonha, aluno, hein? Somente a 1 está certa aí. As incorretas? Ah, mas eu falei, somente a 1 está certa. Entende-se que a 2 e a 3 está errada. Tchê, letra E, gabarito. Eu cometi esse erro. Puta merda. Questãozinha maldosa, questãozinha maldosa. Essa não dá pra fazer. 12. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas tracejadas. De novo, este estudo deve se tornar tão básico para a formação quanto o cachorro. O cachorro. Cachorro não latiu. Então esse A aí não é nada demais a não ser apenas um A, sem crase. A necessidade de aprender outro idioma vai além do acesso a uma boa colocação no mercado. Uma é artigo, então aquele A, somente preposição, também não tem crase. Para quem pretende ser aprovado em concurso, não existe escolha. A com H. D de dedinho. 13. Considere as frases.
Países desenvolvidos que enfrentam o problema do envelhecimento populacional, minimizando choques culturais e distribuindo as famílias por regiões e cidades em que podem ser mais úteis. E distribuindo as famílias por regiões. Olha isso aqui. E ixi. Eu tenho certeza que aquela primeira ali, esse estudo deve se tornar tão básico, não vai trazer. A primeira da 12. É. Esse estudo deve se tornar tão básico para a formação quanto Tem para alguma coisa. Quanto agora. Eu tinha marcado B. Eu ia cativar para. esse estudo. Eu acho que sim. Olha só. Esse estudo deve se tornar tão básico para a formação quanto ao cachorro, quanto para a tabuada. Não cabe? Eu pesquisei e disse que é com crase também, agora não sei. Mas olha, esse estudo deve se tornar tão básico quanto o cachorro. Devido à regência do termo comparativo. É o que diz no Google. É que aqui o estudo e a tabela da o estudo Não. básico para a formação e a tabela mais informação. Não tem, olha só, É sempre caso. tão básico, não tem nem paralelismo aqui, não cabe, sabe? Tão básico para a formação quanto algo. Agora deve ser tão básico também. Bom raciocínio. A tabuada deve se tornar tão básico. Boa, gostei do raciocínio. Inverteu, troca. Então, quanto o cachorro, cabe certinho. Quanto ao cachorro, não dá. Tá? Fechou? Agora só olhem para cá. Ó. Essas aqui rapidinho. Olha a diferença da interpretação. Presta atenção na diferença da interpretação. E distribuindo as famílias por regiões. E distribuindo as famílias cestas básicas. Olha a diferença. Consegue notar alguma diferença ali, Zoilo? Distribuindo quem? As famílias. Distribuindo a quem? As famílias. Então aqui, obrigatoriamente tem que ter crase. Porque eu estou distribuindo cestas básicas para as famílias. Estou distribuindo as famílias por regiões. Fechou? Isso é importante. É somente o contexto já muda toda a bolachinha. Então, por que eu falei isso? Que eu nem me lembro. Só um exemplo. E eu li, onde que eu li as famílias? Tá na 13? Já tô na 13. Considere as frases. Países desenvolvidos que enfrentam o problema do envelhecimento populacional, minimizando choques culturais e distribuindo as famílias por regiões e cidades em que podem ser mais úteis. A substituição das expressões em destaque por pronomes... nem é crase isso aqui, cara. Viajei. Tá. A substituição das expressões em destaque por pronomes está de acordo com a norma padrão de emprego e colocação em enfrentam o problema do envelhecimento populacional. Enfrentam-no? Não, porque tem um que antes do enfrentam. Então, que o enfrentam. A primeira é que o enfrentam. E a segunda, a substituição... distribuindo as famílias. Distribuindo as.
Letra C. Distribuindo elas. Tá? Então é o enfrentam e distribuindo as. C. 14. Considere a frase a seguir. Como as crianças são naturalmente agitadas, cabe aos adultos impor às crianças limites que garantam às crianças um desenvolvimento saudável. Essa questão era massa. Para eliminar as repetições da frase, isso aqui é chamada coesão e coerência, tá? Tu vai utilizando pronomes para substituir para não ficar repetitivo. Para eliminar as repetições da frase, as expressões destacadas devem ser substituídas em conformidade com a norma padrão da língua. Vamos lá. Impor e garantam. Como as crianças são naturalmente agitadas, cabe aos adultos impor-lhes, porque as crianças é objeto indireto. Impor a elas é impor-lhes. A primeira. Impor-lhes. Deixa eu só ver uma coisa. Cabe aos adultos impor às crianças limites que garantam às crianças. Que lhes garantam agora, porque tem o que? Pronome atrativo. Então o primeiro é, vamos de novo só para não me perder. É impor-lhes e o segundo é lhes garantam. Impor-lhes e lhes garantam. Letra E. Colocação pronominal. Lembrar de próclise, ênclise, mesóclise. 15. Querido Martins, a portadora é Teresa Batista. Receba com amizade ou receba-lhe? Receba ela. Receba-a. Receba ela. Receba ela é foda, não tem. Não, aí não podem. É receba-a. E nem a receba porque tá após um ponto, após vírgula, tá? Então receba-a. Ih, já ficamos com duas já. Acusam-na de arruaceira. Mantivemos a e a C aí. Acusam-na de arruaceira, atrevida e obstinada, de não respeitar a autoridade e de se manter onde ou aonde? Onde? Quem se mantém em algum lugar. Então é onde. Onde? Não, letra A, já, gabaritaço. Mas tendo como ela convivido longo tempo, praticamente juntos dia e noite, de março a novembro. Março a novembro, novembro é a palavra masculina, não pode ter crase. Então, fechou. Letra A da 15. 16. Considerando a oração, todos estavam muito cansados. Sem avaliar. Quem é que estavam cansados? Todos, sujeito. Estavam o quê? Muito cansados. Predicado, Denise. Me diz o nome desse predicado aí, tu que tá picorosa na língua portuguesa. Qual é o nome, a classificação desse predicado? Só pra sacanear, né? Qual é o nome desse predicado, Evelyn? Hã? Já não sabe? Quando não sabe, já passa para diante. É tipo o Silvio Santos. Próximo. Servidora, qual é o nome desse predicado, servidora? O que tu falou? E tá certo, predicado o quê? Então, tem uma classificação. Os predicados têm uma classificação, lembram? Quais são as classificações? Verbal, verbo nominal. Ah, boa. E aí? Quê? Esse é nominal? Por quê? Porque o verbo é de ligação. Estavam. Presta atenção. Estavam cansados. Presta atenção. Todos, sujeito. Estavam. Verbo de ligação. Verbo estar. Quais são os verbos de ligação? Cafés PowerPoint. Continuar, andar, ficar, estar. Verbo de ligação. Muito cansados. Cansados. Agora vamos lá. Qual é o, Bruno? Qual é o núcleo do predicado aqui? Cansados. Cansados. O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Fácil, né? Fácil pra carai. E o muito? Qual é a classificação sintática do muito, Gijo? Classificação sintática do muito.
Enir. Como? Advérbio de intensidade. Concordo contigo. Concordo contigo. Porém, na frase. Sintaticamente, não morfologicamente. Muito é o quê? É um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial. Mas está ligado ao nome. Também pode ser um... Pode também ser um adjunto adnominal. Está ligado ao nome. Tá? Mas por ser advérbio, classificação mais realística dele, da frase, adjunto adverbial. Então, fechou. O que eles estão perguntando aí que eu não entendi? Simples. Tá. Simples. Isso aqui tá ligado. 17. No fragmento. É muito importante estar atento ao estado prévio do olho. Destaca-se sintaticamente um quê? O que é ali, Jardel? Com todo o ódio de uma segunda-feira pré-prova! Fala, Jardel! Hoje eu tô louco, cara. Hoje eu quero só ver aprovados, assim, ó. Eu queria estar lá domingo, tocando foda-se, pegando as provas, mordendo as classes, enlouquecido. Vamos, Giju! O que tu marcou na 17? A de anormal. Gigi, ô Zoilo. Tu tá calmo, Zoilo, hoje, né? Tu quer um pouco de energia? Tu sabe o que é um choquito? Hã? Não, bota o dedito na tomadita. Pra dar energia, Zoilo. Tu botou o que nessa aí? Ah, o que é importante, animal? Estar atento. Estar atento é importante. Então, estar atento é o sujeito. Estar atento ao estado prévio do olho. Esse ao estado prévio do olho está ligado ao atento. E atento é adjetivo. Se é adjetivo, nós temos um complemento nominal. Massa. 18. Analise o trecho a seguir. Não é razoável que a lei da improbidade ainda não contenha uma única referência a bens culturais. O trecho destacado funciona como? Não é razoável. O que não é razoável, servidora? O que é que não é razoável? Servidora, o que é que não é razoável? Ah, é isso mesmo. E aí, o que é então? Isso aí é o quê? Hã? O que é que não é razoável? É a pergunta que eu tô fazendo. Se eu falasse não é razoável o quê? Opa, mudei a pergunta. Agora vem o objeto direto, errei a questão. Agora se eu digo, primeiro passo na sintaxe é achar o sujeito. O que é que não é razoável? Que é a lei. Então eu estou falando do sujeito. Então tudo isso aí é sujeito. Tem verbo? Tem. Não posso chamar de sujeito. Vou chamar de quê? Oração subordinada substantiva? Subjetiva. Tá, mas só. Pá, que merda. Tá, é sujeito. Letra A. Te confundiu por quê? Isso te confunde. Tá. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu só entender a pergunta da servidora. Tu te confunde objeto direto e sujeito. O que acontece? Quando eu ensinei a sintaxe, eu falei para vocês que existe uma ordem de perguntas que eu tenho que seguir a sequência. Se eu pular a sequência, eu vou errar a questão. Então existe uma ordem. A primeira coisa que eu faço numa frase é achar o verbo. Presta atenção, hein? Presta atenção. Achar o verbo. Achei o verbo. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Quem é que ou o que é que? É essa a pergunta que eu faço. O que é que? Verbo. Quem é que? Verbo. Por isso que eu pego essa frase aqui e te garanto que é sujeito. Por quê? Porque quando eu faço a pergunta, cadê? Não é razoável. O que é que não é razoável? Eu fiz essa pergunta, eu pus o que é que antes do verbo, eu tô achando sujeito. Se eu colocar o verbo e mais o que, eu vou achar o objeto direto. Entendeu? Só que na sequência, primeiro se encontra o sujeito. A primeira coisa que se faz é encontrar o sujeito.
Então essa é a ordem. Então eu faço essa pergunta. Se eu fizesse o ok ali, eu ia ter resposta, mas eu pulei a sequência, pulei a ordem. Acho o sujeito primeiro. Entendeu? Então aqui nós temos um sujeito, que seria também uma oração subordinada substantiva subjetiva. 19. No período. É claro que a lógica normal não coexiste com o seu reverso, daí a graça da pilhéria. A oração destacada exerce a função sintática de é claro isso, conjunção integrante. Quem é que começa a conjunção integrante? Com conjunção integrante. Oração subordinada substantiva. O que é claro? Olha aí, servidora. De novo. O que é claro? Que a lógica normal, sujeito, de novo. Então, oração subordinada substantiva. Ah, cara, de novo, tá. Brasil. É sujeito à oração, de novo. É enlouquecido, mano. Imaginando. Prova é domingo! Acorda, aluno! Ou passa ou morre, hein? 20. Sobre o segmento oracional destacado, a professora Tara Pires, presidente da Associação Britânica de Neurociências, diz isso. Diz o quê? Ela, quem é que disse? A professora. Disse o quê? Que o implante anunciado por Musk tem... fazendo papel de objeto direto. Pronto. Diz é verbo, né? Eu tenho que me ligar a quem que aquele que alguma coisa está ligado. Está ligado a um verbo de ação, objeto direto. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Se tu, animal, errar uma questão dessa na prova domingo, cara, sério, tem vaga nos Jovens Audazes, tá? Vem e faz uma caminhada mais longa com qualidade. 21, mas já... 21. Em todas as opções, há oração subordinada substantiva objetiva direta, exceto. E só de olhar aqui. O que é objetiva indireta? Me dá um exemplo de objetiva indireta, Evelyn. O que é um objeto indireto, Evelyn? Começa com preposição. O objeto direto é sem preposição, o objeto indireto é com preposição. Tá na cara ali, ó. Tá dando soco no rim. C de cachorrinho. Os jovens precisam disso. Oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. 22. A expressão sublinhada em é difícil encontrar o que se busca. Servidora, vamos lá. Essa frase é para ti, servidor. Vamos fazer uma análise, eu e tu. Quem é o verbo dessa frase aí, servidor? Verbo ser. É o quê? Difícil. É difícil. O que é aquilo que está marcado ali, então, sublinhado? Qual é a primeira pergunta que eu faço? Quem é que eu tenho que achar primeiro? Sujeito. Primeiro eu vou na ação, depois eu acho sujeito, depois os complementos. Então, o que é difícil? O que é difícil? Encontrar o que se busca, sujeito. Aí ele pede, exerce a mesma função sintática da expressão sublinhada em. O hieróglifo da existência ganharia uma nova feição. Jardel, uma nova feição. Isso é classificado como? Objeto direto? Jardel, olha só. O hieróglifo da existência. Quem é... achei o verbo, ganhar. Quem é que ganharia? O hieróglifo da existência. Tudo isso é o sujeito. Ganharia o quê? Uma nova feição. Objeto direto. Como ele quer o sujeito, não é essa a resposta. A ignorância infinita desconcerta o saber infinito. Quem é que desconcerta o saber infinito? A ignorância infinita. Sujeito, tá fora. O saber infinito, objeto direto.
Ela implicará o quê? Quem é que implicará? Ela. O quê? Nova justificada e demanda explicativa. Estranha essa frase. Tornar-se-ia ela própria o grande mistério a ser decifrado. Quem é que tornar-se-ia? Ó, resposta, sujeito. Tornar-se-ia o quê? O grande mistério a ser decifrado. Letra D de dedinho. A revelação do grande segredo é de supor teria um extraordinário efeito. Supor. 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 Compor. Tem tempo. Supor, compor. Repor. Transpor. Gabriel, tu, com toda vontade e ganância para passar no concurso domingo, qual dessas palavras possui acento? Qual da 22? Tem certeza. Absoluta. Certeza absoluta é subir para cima. Tu tá perguntando para me testar ou tu quer a resposta de verdade? Vai Dedê que tu acerta. Vai Dedê. Vai, manda aqui então, qual é que tem acento já? Não. Qual é que tem acento, Denise? Não, supor tá ali. Supor tá ali não tem acento. Vamos colocar que tem repor, será? Repor, Gabriel. Ó. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. A prova é domingo. Presta atenção, seus bisonhos. Isso não dá pra errar, seus bisonhos. Por, preposição. Por, verbo. Eu vou pôr ali. Preposição. Eu vou pôr o livro ali. Verbo. Por, verbo. Tem acento. Por quê? Acento diferencial desse cara aqui, ó. Acento diferencial. Eles têm, ele tem. Lembram? Acento diferencial. Todos os verbos que vierem derivados do verbo por, isso aqui é acento diferencial. Ele só existe para diferenciar deste aqui, ó. Todos os verbos criados após ele não têm acento. Finalizamos aqui mais uma aula de língua portuguesa. Tamo juntasso e até a próxima.